Olá, meus caros amigos nobres inscritos e membros do canal X-Pruk Rasca Sombrades, onde eu vou apresentar assim: olá, meus caros. Vamos lá, hoje é segunda-feira é dia do quê? De respondendo aos scribes, trazendo a vocês elucidações, as dúvidas apontadas, apresentadas, questionadas junto ao canal. Lembrando que não são dúvidas tipo, X-Pruk, você viu um espírito em casa, o que ele queria? Não. São dúvidas referentes ao conteúdo apresentado no canal. Dúvidas pertinentes aos assuntos. Lembrando, hoje eu estou gravando à tarde, são 1h da tarde, hoje é feriado e tá um calor monstruoso lá fora. O X-Pruk já está pingando, então se eu estiver pingando é por causa do calor e o meu super tufão que não funciona aqui direito do meu lado, mas quebra o galho, tá? Então já peço desculpas se eu derreter perante a câmera, mas temos que realmente ali trabalhar, não é mesmo? Então vamos lá. Primeira pergunta: mete suco, mete suco, mete suco, mete suco. Do que? De cenoura, de laranja, laranja com cenoura, mete suco. Qual a diferença entre alma e espírito? É muito simples. O espírito ele é considerado como a alma encarnada. Simples assim. Mas vamos tentar explicar de uma outra maneira. O espírito é uma parte da alma. A alma, imagina uma grandiosidade de energia. Ela precisa pré-existir junto ao mundo físico. Você tem a sua constituição biológica, você nasce de carne, osso, órgãos, tecido, músculos. E mediante ao estado de anima, ou seja, algo que vai lhe trazer a vida, a alma perfaz o seu corpo em uma parte. Então essa alma que faz parte do seu corpo físico, ela é chamada de espírito. Porém essa alma não é a totalidade, ela é uma parte de um todo, já que os estudos da Índia nos remontam que existem duas almas. E isso só para quem pratica os estudos da Índia terá essa resposta. Quais são essas almas e o porquê? Então para vocês, o que vocês têm que entender é que nós somos uma pequena parte de um conceito enorme que se autodenomina alma. Mas, de novo, é uma pequena centelha que está encarnada. É isso. Jesus! Não, é Jesus Victor. Já pensou, Jesus? Olá, Rodrigo, que saudade! Jesus Victor. Olá, Rodrigo. Me chamo Victor? Não, você chama Jesus. Queria saber, quais as principais diferenças entre os tipos de obsessores? Eu também. Eu também. Vamos entender. O mundo espiritual, ele é um mundo que foi avançando ao longo da história. Até porque novos desejos, novas ambições, novas doenças, novas enfermidades, novas anomalias foram surgindo junto ao mundo espiritual. Ele nunca foi mapeado assim, realmente como ele é. Até porque ninguém fica ali documentando o mundo espiritual, tentando desenhar o que ocorre realmente. É uma perda de tempo, porque ele vai sendo evoluído ao longo de décadas, séculos, mediante as próprias pessoas. O que você tem que entender, Jesus? Jesus, o que você tem que entender? Olha que legal essa frase, né? Tio Spook dando lição de moral em Jesus. Jesus, presta atenção em mim, Jesus. O que a gente tem que entender é que, com a evolução, obviamente, do ser humano, o mundo espiritual, ele acompanha a gente. Só que nós evoluímos numa proporção errada. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais ambiciosos, estamos cada vez mais materialistas, estamos cada vez mais sexuais, ou seja, nós vivemos em um mundo do Pac-Man, todo mundo quer comer todo mundo. Nós vivemos em um mundo egocêntrico, ou seja, é meu, me dá, não quero, eu quero meu iPhone 12. Até hoje lembro quando eu fui resolver um problema eu acho que era Vivo na época.
Entrei lá na loja para resolver um problema no meu telefone celular, que estava dando problemas com o chip e tal. Eu tinha uma menina de 12 anos gritando com o pai porque queria um BlackBerry. Um BlackBerry. E ela chorava de espernear. Eu quero meu BlackBerry! Eu quero meu BlackBerry! E ficava gritando, porque todo mundo na escola tinha o seu BlackBerry. BlackBerry. Você lembra na época disso? Que todos os consultores de empresa tinham o seu BlackBerry. Então a gente está cada vez mais materialista, cada vez mais agindo nesta proporção. Emocionalmente, como nós estamos? Errados. Emocionalmente nós estamos cada vez mais complicados. Por quê? Porque nós criamos doenças. A depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia, doenças de desequilíbrios seríssimos, a qual hoje se perfazem e já tornam-se parte do convívio do ser humano. E esse convívio do ser humano é o que impressiona, porque a gente tem mais pessoas com depressão hoje do que com gripe. É sério. Então o mundo espiritual, ele vai mudando e sendo alterado de acordo com as suas vibrações. Você é aquilo que você vibra, você é aquilo que você deseja, você é aquilo que você quer. Mediante a isso, o mundo espiritual vai receber essas formas de pensamento e vai acolher esses obsessores novos. Então nós temos novas anomalias acontecendo junto à espiritualidade. Ou seja, o ser humano ele está se tornando obsessores relacionados à depressão, a vícios, a sexo. Então vai polarizando, vai aumentando. E aí torna-se complicado você mensurar todos os tipos de obsessores que existem. Porque cada dia surge mais um, e mais um, e mais um, e mais um, e mais um. A gente tem que tratar cada caso com uma diferença, ou seja, cada um, são maneiras diferentes da gente poder interpretar, lidar, entender e ajudar a evoluir, tá? Infelizmente, não tem como detalhar os níveis de obsessores dessa maneira. Neko Senpai. Neko Senpai. Rapaz, por um pouquinho, tudo já não se complica na vida. Neko Senpai. Olá, Rodrigo, minha pergunta é simples e direta. O que você acha da telepatia, da tele pra mãe, da tele pro irmão, da telecena entrar na cabeça das outras pessoas? É engraçado, né? Telepatia é muito interessante porque a gente vê muito em cinema, né? X-Men, vamos trabalhar a telepatia. Mas para você poder desenvolver a telepatia, a primeira coisa que você tem que conseguir é deixar sua mente completamente branca, nula, sem qualquer pensamento durante horas. Esse é o primeiro fundamento da telepatia. Para que você não seja influenciado por você mesmo, pelos seus pensamentos destrutivos. Será que você consegue fazer isso? Sem pensar numa conta que você tem que pagar, sem pensar nos seus problemas, sem pensar em qualquer outra coisa. Outra, a telepatia é uma habilidade que hoje a gente não vê tantas pessoas falando. Talvez porque elas fiquem pensando, né, tio Spook? Brincadeira. Mas a gente não ouve muito sobre telepatia. É muito difícil porque, de novo, você precisa ter um receptor e um projetor, né? Então você vai projetar um pensamento e alguém vai receber esse pensamento. Para essa pessoa receber esse pensamento, ele também tem que ser receptivo, ele tem que estar aberto para receber esse tipo de coisa. Eu não acredito que hoje existam realmente pessoas tão hábeis em telepatia. Acredito realmente que é uma habilidade muito difícil e que com a evolução, né, das pessoas, com as necessidades das pessoas e com o dia a dia, a gente não consiga mais desenvolver esse tipo de coisa. Pode ser que em ordens esotéricas as pessoas tenham essa prática, porém, novamente, não é algo comum. Eu acho que é uma habilidade interessante, porém, não tem o porquê, né? Vou ficar mandando mensagens para as pessoas, que nem o WhatsApp. Acho que o WhatsApp substituiu a telepatia.
É mais legal mandar mensagem de voz do que, né? Ô meu, você pensou uma coisa? Não, pensei outra. Ah, não, desculpa, eu que estava errado. O WhatsApp é mais assertivo que a telepatia, mas é difícil, tá? Vamos lá. Luiz Monteiro, 666-555-444-333-22221. Olá, Rodrigo, meu nome é Luiz. E possível ver alguma entidade materializada? Já respondemos essa pergunta. Entidades não se materializam como você imagina. Todo mundo aqui quer ver uma entidade perfeita que nem manequim de loja. Olá, eu sou seu amiguinho. Venha ser possuidinho. Ia ser legal, mas não. Então vamos lá. Todo mundo aqui quer acreditar que você pode materializar um espírito. Você pode materializar uma forma de pensamento. Você pode ver nitidamente com seus olhos da carne esse tipo de coisa. Não. A habilidade de ver essas energias, pelo visto, que seja 1/3 da população mundial consiga vê-los, no sentido de, como um médium, como sensitivo, ou como um vulto, né, consegue vê-lo. Então você olha, você fala, nossa, eu acabei de ver um vulto passando. Beleza, você viu uma entidade materializada sobre a sua impressão de ter visto. Os médiuns de centro espírita que têm essa habilidade de vê-los, eles possuem níveis de percepção. Então tem níveis que são sutis e tem níveis que são extremamente detalhistas. Mas ele está vendo claramente com os olhos da carne? Muitas vezes não. Ele vê com a tela mental. Outros podem ver essa entidade? Sim, podem, porque eles entram na mesma vibração, eles entram naquela mesma conjunto de informações que está sendo passado. Porém, eles não vão ver com os olhos da carne, né? Os olhos verdadeiros. Eles vão ver com a tela mental o que projeta sobre sua consciência e aí começa a ser elaborada a imagem desse ser. Então, não tem como ver ele materializado como se fosse um ser humano normal. No sentido de, ele não existe como um ser humano normal. Ele vai ser visto de outra maneira. Acredita-se que certas ordens esotéricas, antigamente a Estrela de Prata, tinha essa possibilidade de, em suas reuniões, por meio de conjunto da energia de pessoas, gerar uma entidade perfeitamente observável por todo e qualquer tipo de indivíduos. Mas, de novo, isso são histórias, porque não são feitos mais esse tipo de coisa, tá? Ou pelo menos não se sabe mais sobre isso. Então, a materialização de espíritos, ela é extremamente questionada. E hoje, realmente, você não vai andar na rua e um cara vai passar por dentro de você, você vai falar, o que foi isso? Era um homem, era um ser humano normal, eu o vi. Não, você vê pela sua tela mental. Dificilmente você vê nitidamente com seus olhos, tá? Cássia Maria. Bom dia, Rodrigo e Dani. Gostei muito do vídeo dos universités. Estou revendo alguns e parei neste vídeo. Bom, você é uma pessoa com uma missão espiritual, já ficou bem claro? Eu não sei se a minha missão é uma missão espiritual. Às vezes eu acho que fica mais fácil destruir os exércitos vermelhos, conquistar a Oceania, a Ásia, mais um continente à sua escolha, sei lá. Essa missão espiritual é complicada. Deus designou mais um anjo ministral para te ajudar. Eles estão jogando cacheta na quarta do lado. Pergunta, quando você nota a presença de um ou mais espíritos malignos na sua casa, de certo que pessoas como você, com este dom, sabe que infelizmente é inevitável sofrer tais ataques. Os anjos aparecem porque essa é a missão deles, de te ajudar, ou não aparecem e você consegue resolver sozinho, mesmo cansado e esgotado. Com a ajuda deles fica mais fácil lidar com essa situação? Agradeço pelos vídeos e por compartilhar tudo que estudou por tantos anos. Excelente trabalho. Vamos entender conceitos. Quando eu vou falar com as pessoas, eu tenho que falar em figuras de linguagem que as pessoas entendam. Rodrigo, você acredita em Deus? Não. Eu sou budista, budista é não teísta. Eu não acredito em Deus porque eu conheço a natureza de Deus, eu não preciso acreditar em algo que eu já conheço a sua própria natureza.
Mas quando eu vou na casa das pessoas, ou quando eu faço os vídeos, eu falo e cito o nome de Deus. Por quê? Porque fica mais fácil para as pessoas entenderem no que eu estou falando. Se eu falar tecnicamente algumas coisas, as pessoas não vão entender. Então eu prefiro usar as figuras de linguagem das quais as pessoas entendem, beleza? Quando eu vou na casa das pessoas, e às vezes acontece de retirar tantas energias negativas e certos seres que a relação kármica deles foi extinta naquele momento e eles passam a reencarnar, alguns seres de luz se manifestam. Esses seres de luz, eles podem estar ligados a diversas egrégoras, uma delas sendo budistas ou mesmo da ordem, de qualquer ordem esotérica, mas eles são seres de luz, tá? Eu apelido eles de anjos, por quê? Porque fica mais fácil as pessoas entenderem qual é a natureza deles e qual a finalidade deles. Então eu brinco, né? Eu chamo os universitários de anjos, mas eles são figuras que eu não sei de onde eles vêm, qual a finalidade deles nesse sentido. Antigamente eles se faziam presentes muito aqui em casa. Por quê? Porque eu precisava de uma proteção muito maior e eu estava lidando com energias que eu não mensurava. Então, vou fazer o testando demo da Annabelle. Porra, para fazer um negócio desse, que vou lidar com formas de pensamento de pessoas do mundo inteiro, que são formas de pensamento bem fortes, a história de uma boneca, as energias que estão atrás de uma boneca e principalmente o ego advindo daqueles que querem, idolatram essa boneca, eu vou estar mexendo com um complexo de energias muito fortes e que aí sim eu preciso ter um respaldo advindo do mundo espiritual que me auxilie. Porque a gente vai estar trabalhando diretamente com o karma de muitas energias. Então, nada mais certo do que agentes do karma se fazerem presentes e conduzirem essas energias para um desencarnar mais rápido ou um reencarnar mais rápido. Então, essas figuras, elas me acolhem no sentido de, Rodrigo, vamos ajudar as pessoas? Vamos. Em alguns aspectos eu preciso de uma ajuda um pouco mais forte. Então, eles me auxiliam dentro desse processo. Eu trabalho muito com egrégoras de cura, de terapias. Então, o Buda da medicina, tem Vajrasattva, tem outras egrégoras que me auxiliam para poder auxiliar a retirada dessas energias ruins das pessoas para o encaminhamento desses seres. Então, o exercício do Buda da medicina e de outras figuras dentro das práticas budistas é o que eu mais utilizo. Os ditos anjos, que são agentes desse mundo espiritual, que me auxiliam dentro desse processo, eu não sei quem eles são, eu nunca troquei ideia no sentido de, senta aí, vamos conversar. Eles vêm só em alguns momentos, principalmente quando eu faço os atendimentos ou quando eu estou numa enrascada, no sentido de, fiz o testando demo, eu não mensurei a quantidade de energias negativas que estão ali na sala. E aí sim eles me auxiliam. Sobre a questão de dom, eu não tenho um dom. Eu tenho uma habilidade adquirida ao longo de muitos anos, a qual realmente me auxilia nos tratamentos das pessoas. Essas habilidades podem ser alcançadas por todo e qualquer indivíduo. Ela não é um dom, mas você precisa se dedicar, estudar e se resguardar em muitos momentos para que você não sofra influências do samsara, do dia a dia, tá? Que mais? Espíritos malignos é muito bom. Eu queria que o Munra aparecesse aqui, tá? A questão de ataques, a gente não sofre ataque. Isso que é mais legal. Pelo fato da gente poder fazer prática todos os dias, minha esposa e eu, nós evitamos qualquer tipo de ataque espiritual. Então, qualquer pessoa que tente nos atacar espiritualmente, ou é devolvido, ou é anulado. Em grande parte é anulado, tá? Para que a pessoa não saiba o que rolou. Mas já tive dores de cabeça por causa disso. Eu ia espirrar. Deu uma vontade de espirrar? Tá bom. João Gabriel Siqueira. Primeiro,
Caro Tio Spook, em seus vídeos sobre guias espirituais, disse que nenhum objeto sagrado poderia segurar certos seres do mundo espiritual. Gostaria de saber se nem mesmo cristais programados podem segurar os seres espirituais. Nada pode. Quer dizer, eu vou te dar algumas exceções para você entender, meu caro amigo que rodou aqui, João Gabriel. João Gabriel, objetos sagrados. O que transforma um objeto sagrado? Por que ele é sagrado? Então vamos lá, eu tenho um japamala aqui, esse é um japamala de mesa que eu tenho, que eu gosto. Eu comprei para vender, mas eu gostei dele e ficou para mim, tá? Ele fica balançando, o saco, tá aqui, tá? Eu gosto dele, é um prático, você realmente consegue enrolar ele rapidinho, coloca ele no bolso, ninguém vê, fica pequenininho, ótimo. Ele é um objeto deveras sagrado para mim, porque ele traz uma representação do budismo tibetano. Ele me coloca ligado a uma prática, ou várias práticas que eu posso utilizá-lo. Então eu estou aqui, sei lá, de bobeira, esperando o vídeo terminar de renderizar, e eu fico fazendo meus mantras e fazendo minhas projeções mentais, fazendo o corpo, fala e mente de Buda, né? Tranquilo. Ele é sagrado para mim? É. Ele é sagrado para você? Não. Você não tem um valor para ele. Você muitas vezes pode olhar e falar, não tem um porquê, isso aqui é uma bijuteria e acabou. E é de madeirinha, de sândalo, tá aqui, tranquilo, tá? Uma bijuteria, mas para mim tem valor. E se, vamos supor, eu vou morrer e eu fico preso a esse objeto porque a minha lembrança dele é tão forte que eu fiquei preso a ele. Ou seja, eu fico ao redor do objeto sagrado porque ele me satisfazia, ele atendia as minhas necessidades ou ele me acolheu em algum momento de desespero. Então eu estou preso a um objeto sagrado. O que faz um ser ficar preso ao objeto sagrado? O seu apego, o seu ego. Eu posso ir até longe para você entender. Existem certos objetos que nós utilizamos que são vedados aos praticantes. E um deles chama-se Kanglin. Se vocês não sabem o que é um Kanglin, vão até a internet e escrevam Kanglin Spooky Houses. E vocês vão ver um vídeo meu explicando o que é um Kanglin. Quando eu adquiri um Kanglin, ele veio por uma loja especializada em objetos de importação de prática. Eu tive que realmente mostrar quem eu era, o que eu fazia e tudo mais, para poder ter acesso a esse Kanglin. Quando esse Kanglin chegou até mim, eu percebi que tinha uma energia estranha. E aí eu me assustei, chamei a Dani e falei, Dani, vem ver o que tem nesse Kanglin. Um praticante morreu e ficou preso a esse Kanglin, porque fazia parte do corpo dele. E a Dani olhou pra minha cara e falou, cara, eu não sei, eu não vejo, eu vou explicar o que ele tá falando pra mim. Aí ele falava e eu passava a informação pra Dani. E a Dani olhou pra minha cara, ela falou, cara, bate tudo aquilo que você tá falando. São práticas que a gente não tem acesso ainda. E ele tá falando dessas práticas. Ele tava falando do que aconteceu com ele. E aí nós viajamos, fomos para um retiro budista. E nesse retiro budista nós encontramos a esposa do rapaz, na qual me vendeu esse Kanglin, e eu abordei ela e falei, você sabia que aquele Kanglin ficou 6 meses parado na sua loja? Aí ela olhou pra minha cara e falou, como é que você sabe que ele ficou realmente 6 meses parado, encostado na loja? Eu falei, porque o dono do Kanglin me contou. Como assim? Aí eu expliquei toda a história pra ela e ela falou, faz todo sentido. Então a pessoa ficou presa ao objeto. Isso torna o objeto sagrado, de novo, para algumas pessoas, essa sacralidade do objeto está ligada ao seu apego, e não realmente a um objeto na qual se perfez um deus nórdico que ficou junto com ele. Sobre a questão de cristais programados, o cristal ele desprograma muito rápido, a energia não fica. De novo, quando eu faço o testando demo, e eu estou fazendo um testando demo hoje em casa, ele dura 2 dias no máximo, a programação dos cristais. Não passa disso. E
é normal, são energias que são consumidas, até porque quando você faz a programação, você gera uma forma pensamento que programa o cristal. Essa forma pensamento que programa o cristal, ela vai sendo consumida por outras formas pensamento do seu dia a dia e da própria energia do ambiente. Então ela deixa de existir, tá? Então não tem como. Quais os estragos que um ser acima dos bestiais podem fazer uma pessoa? Eu vou falar novamente. Nós não abrimos mais essas nomenclaturas às pessoas. Hoje, tudo é obsessor. Por quê? Porque as pessoas tornaram-se irônicas, satíricas, prevaricadoras de crença, e isso eu não quero mais, tá? Muitos canais vieram me encher o saco na época, tirando com a minha cara, barato com a minha cara, devido às nomenclaturas que nós dávamos por meio da interpretação dessas energias. Por isso, nós não mais vamos falar de outros seres, a não ser de obsessores. Ponto, acabou, tá? Isso, infelizmente, foi polido dessa maneira devido à encheção de saco de canais preconceituosos, tá? Preconceituosos. Então, se o cara não respeita, eu sinto muito. Então, a gente realmente vai começar a reduzir os ensinamentos. É assim que funciona. Tali. Olá, tio Spook. Uma das dúvidas que eu tenho é relacionada ao tabuleiro Ouija, ou Ouija, como alguns falam, né? Ouija. Tabuleiro Ouija. Eu acredito que possa existir seres tentando se conectar conosco através do jogo. Imagina o que vem no cara a cara. Mas eu também vejo estudos que mostram que não é verdade. Por exemplo, se as pessoas jogam com os olhos vendados, nada acontece. Mentira, acontece sim. Mas quando estão de olhos abertos, o aparelhinho se mexe porque as pessoas estão agindo meio que inconsequentemente. Não sei explicar bem esse assunto, por isso eu perguntei a você o que é especialista nesses casos. Obrigado pelo especialista. Vamos lá, eu vou te explicar. O tabuleiro Ouija, ele não tem o porquê. Ele não é um mecanismo tão assertivo assim, mas ele é um mecanismo que vai induzir as pessoas à assertividade. Nós jogamos tabuleiro Ouija com o Christian Figueiredo, com o Clone, aqui em casa com o Nino Denani, com a Tracy, com outras pessoas, muita brisa, mundo freak. E vocês podem ver que é tudo a mesma coisa. Por quê? O tabuleiro em si, ele é uma cerimônia, ele é um cerimonial. Você bota o tabuleiro em cima da mesa e a sua mente já fala, puta, vou falar com espíritos. Você começa a atrair esses espíritos mediante a sua forma de pensamento criada e gerada. Então o seu medo perfaz, a sua curiosidade vai perfazendo. Só que você não precisa do tabuleiro para poder escutar e sentir esses seres. Basta você se dar o direito disso. E que muitas pessoas não sabem como fazer. É por isso que nós intermediamos esse processo. Na hora que a pessoa senta, ele começa a ter insights do que está acontecendo. Ele se rende ali à energia do ambiente, a energia se aproxima dele e começa a utilizá-lo como um vessel, né? Um veículo, para que ele possa se comunicar. Ele precisa do tabuleiro? Não, porque muito já é de indução, ou seja, a mente dele torna-se receptiva, ele já está sendo induzido pelos seres do mundo espiritual, os quais vão falar com as pessoas as suas percepções. Por isso que o clone hoje age dessa maneira, tendo mais percepções do que ficar fazendo o tabuleiro o abecedário inteiro. No Christian Figueiredo Azul trouxe essas percepções reais da pessoa encostada nela. Não necessariamente precisou-se do tabuleiro, mas para sim ou não, para demonstrar ao público a assertividade do espírito e do caminho, ou seja, do vessel, do interlocutor entre o espírito e as pessoas. Então, no caso azul, entendeu? A gente realmente tem que tomar cuidado com o tabuleiro. Por quê? Porque você não sabe quais seres que você está lidando. Pode vir qualquer meleca para cima de você. Novamente, pode vir qualquer meleca para cima de você. Mas cabe a você predeterminar com quem você vai falar. E é por isso que tem que ter ou um médium muito bom ou um clarividente muito bom para fazer esse processo. Então vamos lá. Julie Shine Fox. Qual é o seu nome? Shine Fox Julie.
Julie China Fox. Caramba, parece Julie China Box. Meu nome é Julia Rosado. Mira, mi madre sempre falou que não podia assobiar dentro de casa. Pois, segundo ela, atrai coisas, energias ruins. Procurei em muitos lugares sobre, mas nenhuma informação muito concreta sobre o assunto. A única coisa que achei foi alguns artigos falando que isso provoca Exu e coisas do tipo. Provoca Exu. Exu, provoca Exu. Tá bom. Gostaria de saber se coisas como assobiar podem mesmo atrair energias. Nada, querida. Isso é crendice popular e, de novo, caímos no golpe da crendice popular. Ai, que coisa, não? De novo, assoviar em casa não acontece nada, a não ser irritar os seus vizinhos, que daqui a pouco interfonam falando, ô meu, para com o barulho, que não é horário. Só isso, tá? Que loucura. De novo, as pessoas entrando nas questões do achismo. Não acontece nada. Atrair Exu ou Exu não existe, querida. Exu trabalha em centro espírita, ele atende, ele tem uma finalidade, são espíritos que atuam em pró a um princípio, uma finalidade. Ele não vai aparecer na sua casa dizendo, olá, me assoviou, me chamou. Isso não é cachorro para vir por meio de assovio, tá? Isso não é cachorro para vir por meio de assovio. Temos que tomar cuidado, muito cuidado com crendices populares, né? É que nem a outra que fala que viu um espírito estuprar uma criança de 14 anos, dá 2 semanas aparece nas livrarias vendendo show obsessor, vendendo livros. Tá que pariu. Tá? Isso não existe, tá bom? Vai com calma. Essa crendice popular não existe. Kalimá. Kalima. Kalimá. O nome da pessoa é Kalimá. Kalimá é uma deusa, né? Kalimá, deusa Kali. Kalimá. Olá, Dani e Rodrigo. Espero que estejam bem. Rodrigo, você já mencionou algumas vezes que nos cemitérios existem obsessores que alimentam-se das energias dos corpos que lá estão, certo? Certo. Gostaria de saber se isso faz algum mal para as almas e espírito das pessoas que estão sepultados. Não. Outra pergunta, caso os corpos das pessoas sejam cremados, esses mesmos obsessores conseguem também alimentar-se de algum tipo de energia residual? Quase nada. Vamos lá. Eu vou falar para vocês o que eu observo, tá? De novo, isso foi ato observado por mim. Eu moro perto de um cemitério, tá? Muito legal. Silêncio é bom e garantido, tá? Mas, porém, contudo, todavia, a gente começa a ver certas coisas, ou pelas imagens, ou mesmo aqui perto você pega essa energia. O que acontece? Em cemitérios existem muitos obsessores e tipos específicos de obsessores. Não existe Exu, não existe Obaloaê, não existe nenhuma figura da Umbanda. O que existem são puramente obsessores. Eu falo isso porque nota-se a presença deles. Quando o corpo entra e é sepultado, o corpo libera gases, libera energias, libera, obviamente, começa um estado de decomposição. Esse estado de decomposição libera todas essas energias para a atmosfera. Então você vai ver aqueles gases, né? Aquela névoa que é uma névoa diferente, tem uma cor diferente, onde muitos se assustam falando, tem alguma coisa acontecendo aqui, o morto, né? Antigamente assustava, mas hoje todo mundo sabe que isso são os gases mediante o corpo em decomposição. Muito bem. Só que em contrapartida, é liberado a energia vital dessa pessoa, como se fosse prana, chi, ki, energy, uma energia que perfaz o corpo desse indivíduo e que também dá uma sustentação para o seu lado espiritual. Então ele começa a entrar em decomposição e essa energia é liberada. Essa energia que é liberada, muitos obsessores utilizam dessa energia.
são obsessores que se alimentam de corpos em decomposição em termos de energia. Eles não vão comer a carne, mas eles vão ficar perto, observando e farejando essa energia de morte. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, é muito louco, tá? Eu e os meus spoilers. Eu estava assistindo uma série do Netflix, que é aquele dos... dos serial killers. E eles são antigos, né? Era uma série que, 1980, que você vê os caras de bigodão e tudo mais. E aí tem lá um detetive que é um serial killer que matava por prazer mesmo, o cara gostava, tal. Eu não assisti tudo, mas eu lembro que quando eles estavam filmando a casa original, cenas originais, eu pausei o vídeo e falei, o corpo ainda tá aí. Porque as criaturas que se alimentam desses corpos em decomposição estavam lá. Eu juro, isso aconteceu de verdade, tá? A Dani estava jogando o WoW dela, eu estava vendo isso daí, brincando com a Lilo no sofá. Eu parei, eu não gosto de ver essas coisas assim de maneira aleatória. Eu gosto de ver, sei lá, os Avengers, Batman. Eu fico vendo essas coisas que distrai mais. Aí eu vi, parei, pausei e falei, acabei de ver um obsessor. Parei, olhei e falei, o obsessor tá lá, o corpo ainda tá. E batata, né? Batata. Quando o policial mostrou, o corpo estava caído no chão. Eu falei, eu tenho que parar de ver essas séries porque estão me fazendo mal, né? Então nota-se que realmente bate e que esses seres eles são palpáveis e reais. Eles se alimentam dessas energias, eles estão lá, tá? Então, o corpo em decomposição é um prato cheio para esses seres. Porém, eles estão comendo o espírito da pessoa? Não. Eles estão atacando a alma da pessoa? Não. São energias residuais que ainda permanecem no corpo e que são liberadas. Quem está vendo aquilo vai sentir dor? Não, não vai. A maior dor que um espírito pode sentir é a tristeza de ver o seu próprio corpo ali e não entender que ele morreu. Essa é uma dor complicada, é um apego, a dor do apego, né? É triste isso. Então você vê esse apelo deles, isso é ruim. Agora, a cremação. A cremação eu acho que é um método mais higiênico, mais saudável e mais justo para o morto. Primeiro, você obviamente não vai jogar um corpo na terra e vê-lo em decomposição ali, porque atrai também, vamos lá, o corpo está repleto de doenças, você vai dar para a terra, você pode gerar problemas à terra. É mais fácil pegar esse corpo, jogar numa fornalha, cremá-lo e guardar numa urna pequenininha dentro da sua casa se é que você quer. Ou caso contrário, você se desfaz de uma maneira mais higiênica e mais saudável disso. Afinal, não tem mais nada ali. Você não vai ter carne em decomposição, você não vai ter liberação de gases. Então torna-se um processo mais simples, rápido, higiênico e mais justo com a Terra. Ok. Em termos de liberação de energia, fica um resíduo, sim, mas é muito pouco perante a liberação contínua do corpo. Então é pouca coisa que fica, tá? E esvaire muito rápido. Não vai permanecer lá, você não vai ter na sua casa um obsessor ali, focado no corpo em decomposição, como a gente vê no cemitério, tá? Então é diferente. E eu acho que a cremação é uma maneira mais justa e talvez mais higiênica de se fazer esse processo. Tá bom? Bom, já deu uns 40 minutos de vídeo aqui. Tio Spook já falou demais, já abordamos temas e realmente esse negócio da série do Netflix foi real, juro. Tá? Eu estava no sofá relaxando, me preparando para os atendimentos e aí eu liguei a TV e falei, deixa eu ver uma coisa rápida aqui esperando a Dani para a gente poder fazer a linha de frente dos atendimentos. E aí me deparei lá com um rapaz de bigodão falando dos casos lá dos Estados Unidos. Eu acho que ele era um detetive da Califórnia, Los Angeles. E aí apresentou um caso de um serial killer que matava por prazer. Ele olhava para a pessoa na rua, depois perseguia a pessoa e matava com uma pistola 22. Não terminei de assistir, porque só vendo já as energias eu falei, eu não posso ficar 24 horas ou sempre assim ligado. Eu vi, não gostei, falei, não, deixa, melhor não. E eu não posso pegar os vídeos do Netflix para trazer para vocês, senão eu até mostrava a cena.
mas não posso. Netflix me dá strike e me complica. Então, melhor não brincar disso, tá, gente? Então, paciência. Eu falo aqui, depois vocês correm lá para ver. Mas é isso. De novo, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram os vídeos. Muito obrigado a todos que acompanham o canal e fazem parte dessa enorme família do Sprukhaus Assombrades. Vamos lá, lembrando, recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, tá? Sou licenciado por institutos nacionais e internacionais que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente possa complementar os tratamentos hoje vistos. Os tratamentos para enfermidades físicas, emocionais, mentais, e aí você entra no critério espiritual, no critério de limpeza de casa e análise de casa. Tudo isso é, obviamente, solicitado por um único endereço de e-mail. E-mail. Eu não vou ligar para vocês, não vou fazer chamada de WhatsApp, não vou fazer videochamada. Por favor, parem. É e-mail, limpezadecasas@gmail.com. Lembrando que todo o serviço é devidamente cobrado, sendo eu um profissional relacionado a terapias alternativas e não espírita, ok? E tudo é feito à distância. Outra coisa, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo. Torna-se membro do canal doando R$8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. Ou mesmo o PayPal, que você também pode pegar o link aqui abaixo, jogar no seu navegador e ali você pode doar qualquer valor que você puder ou quiser. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Bons sustos a todos nós.